Diz assim, Mateus 2, 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e, com ele, toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e, quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Oremos. Bendito és tu que nos enviaste o teu filho, que fez-o igual a nós, homem, contudo sem pecado. Obrigado porque nele nós temos pleno perdão, nele nós somos aceitos diante do Senhor, nele nós somos redimidos, remidos, nós somos comprados, nós somos lavados, ó Deus. Nele nós somos plenamente aceitos diante de Ti. Nós nos alegramos com a vinda e ansiamos pela segunda vinda. Aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Mas aqui, ó Deus, o texto que temos diante de nós, o evento que o Senhor coordenou naquele dia, naquela semana, que as lições que vamos extrair do nascimento do Teu Filho, da vinda do Teu Filho, possa de fato transformar nossas vidas para o Natal, ou para a data festiva que se aproxima, e também para o próximo ano que vamos viver diante do Senhor, segundo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Deus se fez homem. Ou pegando uma linguagem mais apostólica, Deus se fez carne. Todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne seja anátema. Sei que hoje enfatizar isso parece uma coisa não tão sentido, né? Porque praticamente ninguém quase pensa assim, salvo algumas seitas, mas era algo necessário na época. Você sabe o que é uma maravilha? A Bíblia fala de sinais, prodígios e maravilhas. Usamos em vários contextos esse termo. E muitas vezes temos na nossa cabeça o significado, mas quando é pedido para explicar, nós não conseguimos colocar para fora. Então, quando eu perguntei a você, você sabe que uma maravilha? Deve ter vindo vários exemplos na sua mente. Mas se for para explicar, acho que nós vamos ter respostas que se complementam, e não uma única resposta a respeito de maravilhas. Uma maravilha é algo que desperta admiração,
surpreende e até espanta devido à sua beleza, complexidade, grandiosidade e excelência. O nascimento de Jesus é cercado de várias maravilhas. Esse texto tem uma maravilha que é o que nós vamos abordar. Nós vamos explorar isso. A vinda de Deus em carne também pode ser observada pelos eventos que compõem a sua chegada. E que estes eventos que nós vamos ver aqui, nos encorajem e confortem nossa caminhada, uma vez que já acolhemos o Salvador em nossas vidas. Então, uma vez que já cremos em Jesus, já o recebemos como Senhor, que nós aproveitemos, ou meditemos e apliquemos para nós o que vamos meditar nessa noite. Então, 3 maravilhas que eu quero notar desse texto, como resultado do nascimento de Jesus. A primeira maravilha que notamos é que o Senhor executa os seus planos misteriosamente. E por que isso é uma maravilha? Quando você lê o Velho Testamento, tirando a vinda do Messias, qual personagem você sabia que estaria junto com o Messias e foi anunciado anteriormente? João Batista. Você lê, você volta ao Velho Testamento, você vem ao Novo Testamento, e você sabe, olha, João Batista, ele é aquele que Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas, aplanai os montes. E quando chegaram para João, quem és tu? Voz do que clama no deserto. Mas de onde que esses magos saíram? Você viu eles chegando? Nós temos Ana, nós temos Simeão. Faz sentido porque são judeus. Conheciam, vamos dizer, está dentro da narrativa maior. Mas lá do fundo, sem ninguém perceber, vêm esses magos. E eles vêm do Oriente. Ali talvez Mesopotâmia. Tem 3 hipóteses que eu não quero ficar aqui confabulando nisso. Mas estes homens saíram do nada. Eles saíram do nada, mas eles não vieram sem razão. Em nenhum ponto do Antigo Testamento nós temos menção de Deus fazendo isso. Nós temos Deus mencionando várias outras coisas em relação ao nascimento de Jesus. Nós temos até a morte das crianças anunciadas. Mas de onde saíram esses homens? E essa é a primeira maravilha que eu quero ressaltar, irmãos. Deus executa os seus planos de maneira misteriosa. Há coisas que esperamos e que podemos até prever. Mas há outras que Deus guarda dos seus. E esta é a respeito desses homens. Que eu não vou falar que eram 3, tá? Eu sei que o pessoal deduz que era 3 por causa dos presentes. Mas esses homens me lembram que Deus executa o seu plano, Ele carrega a sua vontade de tal maneira que ainda que nós não saibamos dentro do escopo completo, revelado, nós ainda vamos nos alegrar com aquilo que vamos ser surpreendidos pelos planos de Deus. Há muita especulação sobre o número destes homens. Deduz-se 3, pela quantidade de presentes. E tem a tradição que afirma até os nomes deles. Eu sei que vocês sabem, né? Gaspar, Melquior e... Cadê os católicos daqui? Baltazar, estou brincando. Que é irrelevante. É irrelevante esses homens. A relevância é o que eles fizeram. Eles saíram de uma terra longínqua, de uma terra distante, só olhando para o céu. Não foi mais nada. Eles vieram de um lugar distante sendo guiados pelo céu. E isso daqui não é espiritualização não, é literal. Uma estrela guiou esses homens até Jesus. A beleza desse mistério é que esses homens tinham um conhecimento bem modesto sobre Jesus. Qual a informação que eles falam para Herodes?
Nós sabemos de um texto que diz que o rei dos judeus iria nascer em Belém, e vimos a sua estrela. Não sei quantos dias esses homens andaram. Não sei a condição da caminhada desses homens. Mas, sem sombra de dúvida, nós podemos afirmar que foram homens de muita confiança e fé no que Deus revelou para eles. Muita confiança e fé. Só nessa informação, nessa cidade, quando essa estrela aparecer, o rei dos judeus estará lá. O Senhor visitou a terra. Eles tinham um conhecimento bem modesto sobre Jesus. Sabiam que ele é rei dos judeus. Porém, eles são o quê? Gentios. Os gentios vieram visitar o rei dos judeus. Salmos diz isso. Milênio vai fazer isso. Nós temos isso por todo canto. Todas as nações, nós temos um cântico, né? Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome? Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Nós temos um vislumbre do que vai acontecer na sua segunda manifestação. Todos os povos virão. Todos virão adorá-lo. Eles só tinham essa informação, rei dos judeus, mas eles eram gentios, sabiam que os céus o guiaram até lá por meio de uma estrela. E na astronomia, tem um estudo feito mesmo que aponta que, naquela época, deu um fenômeno astronômico, que chamou a atenção. E sabiam que a sua visita era religiosa, porque eles foram para adorá-lo. Nós queremos saber onde está o rei dos judeus, porque nós viemos adorá-lo. O que esse mistério nos ensina? Esse mistério nos mostra o que pessoas com fé na revelação de Deus podem fazer em nome de Jesus. O que pessoas com fé na revelação de Deus podem fazer em nome de Jesus. Nós estamos reunidos aqui por ocasião, lógico, porque cremos em Jesus, mas fazendo uso da data festiva, que é uma lembrança da sua encarnação. Herodes se encontrou com estes magos. A família de Jesus se encontrou com esses magos por ocasião da vinda e desta encarnação. E pegando o gancho nisso, a primeira coisa que eu quero encorajar vocês é isso. Se vocês celebram a vinda do Senhor, tenham a mesma disposição e confiança que esses homens tiveram ao ver um menino. Eles não viram o Alexandre o Grande. Eles não viram o Leônidas lá dos 300, o conquistador. Um general poderoso. Eles chegaram e viram uma criança, possivelmente, o texto diz que Jesus estava com Maria, possivelmente no colo da mãe. Criança com 2 anos, talvez menor que o Isaac. Isaac está com quantos anos? 4, então bem menor ainda. Criança que não conseguia nem falar. Mas quando eles o viram, se prostraram diante dele. E essa é a primeira maravilha da encarnação de Deus, é o que Deus faz de maneira misteriosa. Esses homens aparecem do nada, de uma terra longínqua, com pouca informação, param no lugar mais perigoso possível, na corte do rei. E eles não têm medo de falar o porquê que eles estavam lá. Ó, nós viemos adorar o rei dos judeus. Como assim? Eu sou o rei dos judeus, eu sou o dono aqui desse pedaço de terra que se chama Jerusalém. Como assim? E nós viemos adorá-lo. Qual é a segunda questão aqui? Uma segunda maravilha que nós notamos com a encarnação, que a ausência de fé traz confusão. Se de um lado nós temos pessoas com uma convicção e uma confiança enorme em Deus, de outro nós temos pessoas confusas, perdidas, batendo cabeça. Quando você lê do versículo 3 até o versículo 8, Herodes se alarma. Jerusalém fica alarmada. Herodes chama os principais sacerdotes e escribas e começa a demandar conhecimento. O que está escrito aí no texto de vocês? Aonde que esse rei dos judeus vai nascer? Eles citam a profecia, se eu não me engano, de Miqueias, e tu, Belém Efrata, e fala que este sairá de Belém. Então, o que Herodes faz?
vai lá para Belém, manda eles para Belém. Vê certinho onde eles estão e depois me volta, porque eu quero ir lá adorá-lo. Há vários elementos químicos, quando combinados, geram uma reação que facilita a identificação de coisas que não podem ser vistas ao olho nu. E um exemplo disso, tem um elemento chamado ninhindrina. Sabe o que isso é usado? Os policiais, quando eles querem descobrir pegadas em solos que aparentemente não dá para ver nada, eles jogam esse elemento e aparece a marca da mão, do pé. Por que eu estou dizendo isso? Que ao mesmo tempo em que a fé brotando no coração de pessoas por causa de Jesus, em confiança a Deus, outros que estão na presença dele têm os seus corações expostos também. Tem as pegadas da incredulidade expostas, como no caso de Herodes e os que estavam com ele. A maravilha que Deus opera não somente ressalta os corações que são seus, como desses homens, mas também revelam aqueles que não se voltaram para o Senhor. Ele começa a perguntar, demanda informação, ele tem um plano que ele acha que vai dar certo, vai lá, descobre onde esse rei está e me avisa, porque eu também quero ir junto. Por que ele não foi junto? Poderia ir junto. Na presença dos que creem, na presença daqueles que possuem fé em Deus, os incrédulos ficam confusos e perdidos. Não é assim? Quando nós manifestamos confiança em Deus em tempos de adversidade e as pessoas que estão próximas de nós acham que nós somos loucos, que nós perdemos o juízo. Mas, irmãos, aqui, olhando para a vida desses magos, eu vou falar por mim. Eu acho que eu tenho 40 anos de idade, devo ter 31 de convertido. Eu acho que eu só trisquei no assunto viver por fé e andar por fé. Nós estamos numa época em que as facilidades que facilitam a nossa segurança matam a nossa confiança em Deus. E nós vivemos confusos e batendo a cabeça, demandando coisas muito mais sólidas do que só confiar em Deus. A ponto de talvez não fazer nem como esses homens fizeram, atravessar sei lá quanto tempo de estrada para ir ver o rei dos judeus, que eles nem sabiam onde estavam, mas sabia que chegou. E a maravilha da encarnação de Jesus vai nos lembrar isso. Onde não há fé, há confusão. Onde não há confiança em Deus, nós vamos viver batendo cabeça. Nós vamos estar capengas na nossa caminhada com Deus. O máximo que podem fazer é imitar o ato de fé, os que vivem confusos. Por quê? Porque Herodes diz o seguinte: vai lá e avisa, porque eu também quero ir adorá-lo. A ideia de imitar. O máximo que as pessoas confusas sem fé fazem, elas imitam. Elas nunca têm um ato de fé. Nunca têm um passo de confiança em Deus. Nunca caminham descansando na revelação de Deus. Irmãos, esses homens tomaram a maioria das suas decisões à noite. Você consegue imaginar a caminhada desses homens? As decisões que eles tomaram não foi de dia. Foram à noite, quando a estrela estava aparecendo, sem precisar ver, na ideia de ter uma claridade, caminharam por fé. E a última questão, uma outra maravilha que essa encarnação nos mostra, é que encontrar Jesus sempre será motivo de muita alegria. Esses homens vieram pelo agir misterioso de Deus, mostraram a confusão daqueles que tiveram oportunidade de não mais viverem confusos, e por último se alegraram. O texto diz que quando a estrela parou aonde Jesus estava, no verso 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Cadê os botafoguenses aqui?
Ó, o Gleidson vai saber que é isso. Veio até rouco. Veio até rouco depois da final. Mas acho que ele sabe o que é grande e intenso júbilo. Os pais, quando pegaram o filho ou a filha no colo, assim que nasceu. Ou, vamos pegar aqui o Gustavo e a Gabi, né? A hora que viu a noiva chegando. Nós temos os nossos momentos de grande e intenso júbilo, mas, irmãos, nós precisamos ter isso na presença de Jesus. Nós não podemos nos contentarmos com essas gotas de graça que Deus dá na nossa vida comum, cotidiana, e não buscar isso na presença de Jesus. O Senhor guiou esses homens de maneira paradoxal, fornecendo pouca informação, mas garantindo que eles tivessem tudo o que era necessário. Eles não chegaram com rolos dos profetas. Eles chegaram com um versículo e com uma estrela. E foram fartamente presenteados vendo o Senhor Jesus. Eles foram convictos de que seriam guiados até Jesus. Mais uma vez, o céu os conduziu até o menino. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Imagina o susto de Maria e José. Chegam uns homens lá, uma comitiva, uma roupa diferente, né? São de uma cultura diferente. Óbvio que Mateus aqui não está dando o diálogo que teve para que eles pudessem entrar na casa, mas eles se identificaram. Falaram, nós estamos aqui porque sabemos que a Escritura diz que o Salvador viria, que o Senhor, o Rei dos Judeus, estaria neste lugar. Maria e José deixam eles entrarem. Possivelmente Jesus está no colo de Maria, pela forma como o texto é escrito, mas é uma criança. Mal balbuciava, nem sei se tinha muitos dentes na boca. Mas o que toda criança faz? Estica as mãos, né? Faz gesticulações. Esses homens, ao verem isso, a única coisa que eles entendem é o seguinte: nós temos que nos prostrar. Se é nós, vamos brincar aqui. Você teria coragem de pegar Jesus no colo? Sei, né? Nós somos mais dados a sermos carinhosos com crianças, mas, irmãos, o temor não tem idade. Eles estavam diante de Deus, diante do Senhor. E o prostrar aqui não é se ajoelhar somente, é aquela total forma de prostração, a testa no chão. Isso para um menino. Novamente, não era uma pessoa adulta que dava pela visão indícios de que conquistaria muitas coisas. Era uma criança. Eles saíram satisfeitos de lá. Eles saíram extremamente alegres de terem a recompensa dessa jornada. Eles viram o Senhor. A fé cobre com alegria os que andam por ela. Por isso que o texto diz, e com grande e intenso júbilo. Mas a fé que cobre com alegria é a mesma que se prostra diante de Jesus, que é o que é dito no versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra, que possivelmente patrocinou a fuga da família para o Egito. Possivelmente. Porque logo após isso, Deus fala, vai para o Egito. E nós sabemos que a família era pobre, lembra? Casal de rolinha, ficou no estábulo. Tá? E a provisão de Deus, através da adoração, deu continuidade ao seu plano de cuidar desse garoto no Egito. O que a gente pode aplicar aqui, pensando na vinda de Jesus, e o que isso deve nos lembrar dos planos de Deus? Primeiro, confie nos planos de Deus. Confie nos planos de Deus. Deus guia nossas vidas de maneiras misteriosas, que nem sempre compreendemos,
mas podemos confiar que Ele tem um propósito maior. Imagina esses homens voltando para casa, um olhando para o outro, falando: não te disse? Não te falei? Alegres, porque eles experimentaram algo único. Saíram da sua terra com uma vaga informação, mas viram tudo. Viram o Senhor da glória. Entregue suas incertezas a Deus. Entregue suas incertezas a Deus. Confie que Ele está no controle, mesmo quando os caminhos parecem confusos. Mesmo quando os caminhos parecem confusos. Quando de dia você não pode tomar decisão e só lhe resta a noite para você pensar sobre o que fazer segundo a vontade de Deus, como esses homens fizeram. Essa é a primeira aplicação. Segunda, tenha uma fé prática e ativa, não meramente conceitual. Eu tenho aqui um conjunto de informações, mas essas informações não me movem, não me impulsionam, não mexe comigo. Eu apenas sei, mas eu não faço. A fé não é passiva, ela nos move a agir de acordo com a vontade de Deus. Assim como esses homens, por fé, cruzaram o que eles tiveram que cruzar, chegaram em Belém, entregaram seus presentes, adoraram o Senhor e voltaram para casa. Nós vamos ver esses irmãos, viu? Nós vamos conhecer esses irmãos. São nossos irmãos. Estão em Cristo esses daqui. Nós não sabemos os nomes deles, mas nós vamos conhecê-los. Busque ativamente a presença de Deus através de oração e estudo bíblico e demonstre sua fé mediante ações concretas e de serviço aos outros. A fé sem obras é morta. Acho que 2 domingos atrás, não foi domingo atrás, 2, nós pregamos sobre boas obras. Nós falamos sobre boas obras. Terceiro, a encarnação do Senhor nos lembra da alegria de ter um encontro com Cristo. Ah, Senhor, eu sei que na missa eles falam do encontro com Cristo, né? Ah, vamos ter um encontro aqui na missa e tal. E tem os que exageram no encontro com Deus, né, Kelly? Essa semana eu vi uma história tão triste, uma menina foi nesses encontros, raparam a cabeça da menina toda e deram um banho de estrume nela. E a mãe ficou, vai até processar a igreja. Mas não é desses encontros, mas é o encontro que gera alegria e adoração. E esse encontro não é só para salvação, irmãos. Tem que ser diário. É o encontro diário. Você precisa de alegria quantas vezes por semana? Se você pudesse ter uma garrafinha d'água que se você tomasse um gole, ele te desse alegria instantânea, você não iria tomar? Você preferiria passar o dia triste, desanimado, preocupado? Se existisse isso, nós estaríamos correndo. Você tem Jesus. Você tem oração. Você tem o seu lugar secreto. Estes homens, quando viram e perceberam que chegaram aonde eles precisavam chegar, eles ficaram na ponta do pé de alegria. Tem um hino que diz: exultai, exultai, vinde todos louvar. Exultai é diferente de exaltai. Exultai é ficar feliz mesmo, alegre, na maior intensidade possível. Cultive um coração. Encontrar Jesus traz uma alegria profunda e transformadora para as nossas vidas. E cultive um coração grato pelas bênçãos de Cristo e compartilhe essa alegria com aqueles que estão ao seu redor, sendo uma luz para o mundo. E por último, fique atento aos sinais de Deus. E aqui eu creio que todo mundo vai ser comedido para entender o que eu estou falando. Deus, ele se faz notado. Ele se revela na Escritura. E tudo o que acontece em termos de experiência, nós avaliamos pelo que é revelado. Mas Deus age, irmãos. Deus se move.
Por quê? Porque estes magos sabiam que havia um sinal de Deus para eles, era uma estrela. Falando que vocês vão sair olhando para o céu agora que sair daqui, tá? Não é isso. Mas eu não quero que vocês sejam incrédulos e coloquem Deus numa caixinha. Nós temos toda a revelação de Deus na Escritura, mas nós não temos toda a revelação possível de Deus. Porque senão, nós não conseguiríamos andar com um livro somente. Mas há discernimento espiritual para julgar as coisas. Fiquem atentos aos sinais de Deus. Devemos estar atentos e receptivos aos sinais e direções que Deus nos dá em nossas vidas. Desenvolva discernimento espiritual através da oração e meditação na palavra. E responda com coragem aos chamados de Deus, mesmo que exijam você sair da sua zona de conforto. E a última aplicação, na verdade, é uma pergunta. Você já acolheu Jesus? Você já recebeu o Salvador? Deus se fez carne, não por necessidade, mas por graça e por misericórdia. Deus viveu uma vida humana não por necessidade dele, mas por graça e misericórdia. Ele foi obediente, como diz Filipenses, até a morte e morte de cruz. Ele necessitava morrer? Não. Ele morreu a minha morte, a sua morte, por graça e misericórdia. Ressuscitou, foi sepultado, ressuscitou e está assentado à destra da majestade nas alturas, de onde virá buscar a sua amada igreja. O que eu quero enfatizar com tudo isso é que a vinda de Jesus, ela causa certos efeitos dominós. E se Cristo veio até a sua vida, este efeito tem que ser claro, notório, visível, tangível, escancarado, não velado, tímido, escondido. Nós estamos aqui porque o Salvador veio. E desejamos voltar para casa como estes homens voltaram. Felizes porque adoraram o Salvador. Felizes porque viram a promessa de Deus se cumprir. Menino em Belém. Que Deus nos abençoe. Que este ano que se aproxima, né? A gente sempre fala pela fé, porque o amanhã pertence a Deus sempre. Não falamos com presunção. Mas que sejamos muito mais ousados na prática da nossa fé. Como estes homens foram. E se vocês quiserem, tirem até quarta-feira para ficar lendo só o capítulo 2 e meditar mesmo. O que você faria no lugar desses homens? Que saíram só com um versículo na cabeça. Foi nos dito que o rei dos judeus nasceria aqui em Belém. E ele só tinha uma estrela guiando eles. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, que essas histórias não soem apenas bonitas para nos emocionar, mas que também nos constranja e nos chame a, de fato, a ação. A fé que tem ação. Nós confessamos que Jesus é nosso Senhor, mas essa confissão tem que ter algum poder prático em nossas vidas, a ponto de fazermos coisas diante até das maiores autoridades, sem medo e com a licença da palavra, sem qualquer tipo de vergonha, por professarmos a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nos ajude nisso, Senhor. Em nome dele nós oramos e agradecemos. Amém. Nós temos mais um último coral, né? Chamar o coral aqui. Depois nós vamos orar e encerrar.